dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e também nos regozijamos nele. Como tudo que Deus fez é bom, é perfeito, nós só temos a agradecer ao Senhor por este dia e pela sua bondade para conosco. Quero convidar os irmãos a cultuar o Senhor Jesus, que fez esse dia, que nos fez e que nos protege nesse dia que Ele fez. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé. Senhor querido, o Teu Espírito juntou todo este povo aqui, e alguns que não puderam vir, mas que prestam culto ao Senhor através da internet, que o Senhor também aceite este culto. Nós somos gratos ao Senhor por este dia, o clima tão agradável que o Senhor está nos dando, as bênçãos advindas de Tua presença. Muito obrigado. Obrigado pelo Brasil, morarmos num país livre, onde Tua palavra pode ser lida e pregada com facilidade. Muito obrigado. Queremos, na manhã deste dia, ouvir o Senhor, atender o Senhor, cantar louvores para o Senhor. Por isso, por meio do Senhor e para o Senhor, nós estamos aqui. Abençoe, ó Deus, cada vida que aqui está, as que ainda virão. Abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Miltinho vai nos auxiliar no hino de número 287. Obrigado, Milton. Obrigado, meu irmão. Pode ir. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de orar. Orar, irmãos, orar, Senhor. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia, para todos nos guiar em luz. Orai, irmãos, orai, só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até
Bíblia em Mateus capítulo 19, por favor. Versículo 3, Mateus capítulo 19, versículo 3, até o versículo 6. Mateus 19, versículo 6, versículo 3 até o versículo 6. Depois, retomando lá no versículo 13 do mesmo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 13 do mesmo capítulo. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Quero, com todo o meu coração, com toda a minha alma e a alegria que tem nela, agradecer as orações que foram feitas em nosso favor acerca dos documentos que nós havíamos perdido. Pela bondade do Senhor, nós conseguimos tirar uma segunda via. E ontem nós recebemos a RG. Já havíamos conseguido tirar a CNH, ontem conseguimos a RG. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. Obrigado também pela compreensão dos irmãos na nossa ausência. Eu sei que acumulou algumas coisas, nós, pela liberação do conselho, fomos a Goiânia fazer um casamento. Em seguida, nós voltamos e entramos de férias. Quando nós chegamos, tínhamos um compromisso no Rio de Janeiro, já agendado desde novembro do ano passado, assim como o casamento também ambos foram do início de novembro do ano passado. O conselho nos liberou e nos abençoou para irmos. Semana passada nós retornamos, segunda-feira, e eu lamento de todo o meu coração ter estado ausente. Entendam que foi preciso. Eu não gosto de estar fora. Nunca gostei de estar fora da minha igreja. Nunca gostei. Mas os compromissos fizeram com que a gente precisasse sair. Estamos de volta. Entendeu? Muito obrigado pela compreensão dos irmãos, pelo apoio do conselho e da mesa à nossa saída. Muito, muito obrigado. Tá bom? Eu quero agora convidá-los para uma oração e depois nós vamos cantar 3 cânticos. Depois ouvir a palavra de Deus, teremos a consagração de uma criança e seremos abençoados nisso também. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o presbítero Eduardo Fernandes Castelo, que venha à frente, por gentileza. Confirmar sobre os cuidados do Senhor o louvor que nós vamos prestar a Ele, para que o Senhor aceite por meio do Senhor Jesus. Obrigado.
Senhor nosso Deus, nós somos muito agradecidos por mais um dia que acrescentas à nossa vida, pela noite de descanso que tivemos. Obrigado. E pela oportunidade que temos de aqui em tua casa estar para te prestar um culto de louvor e adoração. Sim. Recebe, Senhor, o nosso louvor, sê com o pregador, traz-nos a mensagem que tu tens aos nossos corações, que tenhamos os nossos corações bem abertos, nossas mentes atentas para aquilo que o Senhor tem a nos falar. Abençoe os louvores que serão prestados a Ti. Se com cada um neste dia, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Convido os irmãos que puderem a se colocar em pé para cantar os 3 cânticos de louvor ao nosso Deus. O primeiro diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Todo tempo é tempo de louvar a Deus, mas hoje nós separamos esse momentinho agora especificamente para isso. Então vamos louvá-lo de todo o nosso coração. No refrão desse hino separa em 2 partes. Então os homens me seguem e as mulheres a Soraya. Não? Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos horrores desabitar, e é seu prazer cumprir o que
Isso. Vem dar a Ele teu coração. Todo joelho se dobrará. Então vamos nos prostrar na presença do nosso Deus para cantar a Ele hinos de louvor. Por
muito obrigado por você veio cultuar o Senhor Jesus hoje. O Senhor nos deu um clima tão agradável ontem e hoje. Graças a Deus por isso. Por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 10. Antes da leitura, eu quero convidá-los para uma palavra de oração. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos estão entrando nesse momento, daqui a pouquinho, nessa prova do Enem. Tanto nervosismo, tanto medo, tanta inquietação. Uma boa parte deles está aí envolvido nesse Enem. O desejo deles, o sonho deles é essa perspectiva de uma boa nota para um futuro melhor numa faculdade federal. Vamos orar por eles agora? Pedir que o Senhor os abençoe. Eu quero convidar a professora Gelseren, que mesmo não tendo filhos, ela é professora de muita gente do Enem. Vai pedir que Deus os abençoe, os ilumine e dê a eles tranquilidade nessa prova. Por favor. Amado Deus, poderoso Pai, aqui nós estamos na sua presença em oração e primeiramente queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa de oração. E aqui, ó Deus, ao chegarmos, podemos sentir a sua presença. E diante do Senhor colocamos essa petição que nos foi colocado. Deus, há preciosos meninos fazendo uma prova nesse momento, se preparando, ó Deus, para fazer a prova do Enem. Seja com eles, meu Pai. Tu sabes, ó Deus, como é a apreensão, a preocupação, a tensão, toda a situação daquele local, porque conhecemos e sabemos que os meninos podem ficar extremamente tensos. Mas que eles nesse momento também possam ser tocados pelo Espírito Santo e que o mesmo venha a proporcionar paz, tranquilidade, calma, pois eles tiveram um ano de estudo, tiveram um tempo de preparo e que tudo aquilo que eles estudaram, tudo aquilo que eles se prepararam, que o Senhor traga à memória e que eles possam sair-se bem, terem um bom resultado e que o seu nome seja glorificado e que eles possam perceber como o Senhor é bom e como o Senhor está com eles. Essa é a nossa oração. E também peço que o Senhor tranquilize os corações dos pais, porque de certa forma também ficam apreensivos. Que haja, Senhor, a tua paz sobre todos nós nesse dia e sobre esses meninos que ali estão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Parece que tem um carro com alarme ligado lá fora. Obrigado. Êxodo capítulo 10, os 11 primeiros versículos, mesmo assentadinhos como nós nos encontramos, o povo judeu era escravo no Egito por mais de 400 anos. E eles oraram, e eles clamaram, e o Senhor ouviu a oração deles. E o Senhor então separou um homem para tirá-los de lá, libertá-los daquele sistema todo. E o Senhor preparou esse homem e o enviou para lá com uma proposta única. Não tinham duas, era uma só. A proposta dizia: deixa sair o meu povo para que me adore fora daqui. E, logicamente, o governo resistiu a essa proposta porque ele tinha uma mão de obra barata e que dava lucro para o governo. Ele resistiu. Por conta dessa resistência, então veio uma praga, uma outra praga e uma outra. Eu queria ver com vocês essa 8ª praga. Eu acredito que ela seja tão atual, ela tenha muitas coisas para nos ensinar no nosso relacionamento em casa, no que tange a criar filhos. Tá bom? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó,
porque eu lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que eles conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou e o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acham na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isto que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Apenas até aqui. Vamos orar? Jesus, a palavra foi lida. O Senhor conhece nossas limitações e as lutas que nós temos tido em casa para que os nossos filhos te adorem. O Senhor conhece, Deus, as nossas dificuldades para que eles saiam do Egito e se apresentem ao Senhor fora do Egito para te servir em festa de culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor instrua a mente de cada um de nós para que isso aconteça, que os nossos filhos saiam do Egito e prestem culto ao Senhor fora do Egito, sem o estilo do Egito, sem o envolvimento do Egito. Pedimos que o Senhor nos ensine nisso, na exposição de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu queria pensar com vocês um pouquinho, à luz desse texto aqui, no serviço de adoração, no culto ao Senhor, envolvendo a nossa família. Criança atrapalha o culto? Não precisa responder, só pense. Quando uma criança chora no culto, nos atrapalha? Qual que é a sua postura quando uma criança chora do seu lado? Você olha para o pai com censura, como dizendo: você não vai tirar esse menino daqui? Você olha para o pai com aquele olhar 43, que diz assim: até onde você vai resistir? Por que você trouxe esse menino para cá? Você não está entendendo que essa criança com esse choro está atrapalhando o culto? Você olha, você censura com os olhos, você reprime. O que você faz
quando uma criança ri no culto, quando ela se movimenta no culto, quando ela diz assim: mãe, eu preciso ir ao toalete. Mãe, eu preciso ir. Mãe, eu preciso ir. Ou eu vou, ou eu não preciso mais ir. Vocês entendem? O que é que a gente faz? Criança atrapalha? Vamos fazer o seguinte então. Vamos colocar um culto para elas. Assim elas saem. Assim elas não atrapalham. Se chorar, tem uma pessoa que vai lá e cuida delas. Porque aqui é um culto. É isso que você pensa? Criança atrapalha? Não. Choro de criança atrapalha? Não. Riso de criança atrapalha? Não. Claro que não. Por que então existe esse olhar de alguns de nós aos pais quando a criança chora? Eu queria pensar um pouquinho nesse texto aqui acerca do que fazer com as nossas crianças quando são crianças, porque nós acreditamos, entre aspas, que elas atrapalham. É por isso, então, que alguns pais não trazem as suas crianças. Ah, não, ela dorme mais cedo. Ah, ela está enjoadinha. Ah, não, é dentição. Olha, essa fase de dentição é um nervosismo. É melhor deixar em casa. Olha, sabe como é que é, né? A criança dá trabalho, tem que trocar a fralda. Ó, tem que dar de mamar de meia em meia hora. E fica estranho no culto. Então vamos deixar em casa. Vamos deixar em casa. Vamos fazer o seguinte. Até 12 anos a gente deixa em casa. Aí ela chora no culto. Eu entendo que quando uma criança não chora no culto, é o pai que chora. É melhor a criança chorar no culto do que o pai chorar, porque a criança não quer ir ao culto. Haverá um tempo em que ela não vai querer. Porque ela foi tão tomada pelas luzes e o brilho do Egito, que nós vamos nos ajoelhar e vamos dizer: pastor, eu não sei o que aconteceu com esse menino criado na igreja. E agora não quer ir mais para a igreja? Foi criado mesmo na igreja. Deixa sair o meu povo para que me celebre festa no deserto. Essa foi a palavra dele. Após algumas lutas, Faraó negocia a libertação do povo e o faz aqui com uma exigência: os filhos ficarão no Egito. Vamos deixar os meninos no Egito. Vocês, os adultos, vão para o culto, vão para a festa, saiam do esquema do Egito. Vocês são maduros, vocês resistem à pressão do deserto. O calor do deserto vocês podem suportar, a criança não. Então, deixem elas aqui. Quando se trata de sair para cultuar, há na nossa mente a ideia de que eu preciso fazer um investimento. E é verdade. Eu preciso investir para cultuar, embora eu seja o templo. Quando eu me reúno com outras pessoas, eu tenho que investir. Lá em casa, no culto doméstico, eu posso cultuar de um jeito mais liberal, mais tranquilo, de bermuda, de camiseta. Mas quando eu me reúno com outras pessoas, eu tenho que respeitar as outras pessoas no mesmo ambiente de culto, tanto quanto lá em casa. Mas é diferente. Então nós estamos acostumados a sair para adorar. E culto de gente, culto que envolve mais pessoas, é gente que se movimenta. São pais que se mexem, são filhos que se ajustam. É mãe que puxa o filho para cá, a outra filha para cá e o pai na outra ponta. Aí fica aqui conduzindo. Isso é culto. Lembram disso? Quando o pai sentava numa ponta, a mãe na outra ponta e no meio aquele monte de filho, 12. Para falar com o último tinha que ser com celular. Isso é culto. Isso é culto. Não tem problema. Aí traz uma coisa lá para o filho ouvir e escrever, ajoelhar-se ali, pintar, para que ele esteja ali. Ele pode dormir no culto? Pode.
Porque ele escuta enquanto dorme. Não sei se vocês sabem disso. Os ouvidos não dormem, nunca. Nunca. É por isso que a gente pode acordar na madrugada. O pastor, quando estou doente, liga para ele que ele vai escutar. Está dormindo, mas ele escuta. É por isso que pode chamar o filho para orar durante uma febre. Acorda, vamos orar pela sua febre. Ele está acordado, o ouvido está acordado. O tempo todo, o tempo todo. Você pode colocar um hino para ele ouvir durante a noite que ele escuta. Uma mensagem, ele escuta. Não tem problema quando um adulto dorme no culto, não tem problema. O problema é quando ele conversa com o outro, aí ele desvia a sua atenção, desvia os seus ouvidos e de quem está ao redor. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus disse, não embaraceis as crianças de vir a mim. Os adultos, então, podem mais embaraçar as crianças num culto do que as crianças aos adultos. Vou repetir. É mais provável que os adultos embaracem as crianças de vir ao culto do que as crianças aos adultos. É por isso que Jesus falou, não me embaracem, deixem elas vir a mim. Esse texto traz duas propostas. A primeira proposta aqui é a proposta do Egito, é a proposta do rei, é a proposta da mídia. É o que a mídia diz para mim, é o que a mídia fala para os meus filhos. Ele diz assim, podem ir cultuar, mas deixem as crianças comigo. Eu sei lidar com criança. A proposta do rei é essa. Não é isso que vocês pediram? Vocês não falaram isso? Que os homens vão adorar? Que os homens então vão. As crianças deixem comigo. Eu sei cuidar de crianças. Locomover-se no deserto vai dar trabalho para a criança. O sol, a poeira, a areia, lá não tem energia elétrica. Logicamente, lá não tem televisão. Lá não tem nenhuma atração. Como é que você vai? Vai dar trabalho demais essas crianças. Vão vocês. Vamos fazer o seguinte. Hoje eu fico com o nosso filho. No outro domingo você fica com ele. Eu fico esse domingo. No outro domingo você fica. Então, no mês de outubro eu fico com os filhos em casa. Em novembro você fica, porque nós precisamos nos alimentar. É a proposta do Egito. Versículo 11, está muito claro isso daí. Vamos ler de novo. Não há de ser assim. Ide somente vós, os adultos, os pais, os homens, as mulheres, e servei ao Senhor, pois é isto que pediste. Vão vocês. Deixem as crianças aqui comigo. Eu sei lidar. O Egito entende de criança. O Egito tem bons visuais para a criança. Os sons do Egito são mais atraentes do que os sons do deserto, mesmo que em trabalho de culto. As cores e os movimentos do Egito foram criados para atrair as crianças. Os doces, as guloseimas do Egito são melhores do que o pão sem fermento, do que a carne sem tempero. Eles não vão gostar disso. Eu quero entender que estamos ajudando vocês no culto de vocês ao Deus de vocês. Vão vocês. Aí nós ouvimos isso. Aí na nossa mente veio a palavra liberdade. Eu mando os meus filhos para os meus pais por causa da palavra liberdade. A vovó vai cuidar do neto. Aí eu vou poder aproveitar a vida. Aí eu trago isso para o culto também. Uma vez que o Egito entende de criança, que os seus programas são bons, as crianças vão preferir o Egito. Pergunte para a criança. Ela vai preferir. Porque o Egito foi trabalhado para isso. Houve um investimento do Egito. Cultuar a Deus com as crianças dá trabalho. Dá preocupação. Demanda investimento. Demanda atenção. Já assim as crianças não. A gente fica mais livre. Então vamos fazer um programa. A gente não vai na igreja. É mesmo. E estamos criando os filhos que Deus nos deu.
Quando ele tiver 12 anos, a gente vai. O problema é que até 12 anos ele acostumou-se tanto com o Egito que ele não vai querer ir, a não ser por obrigação. Ele vem, mas ele traz o Egito. Ele vem, mas o Egito vem com ele. Estão entendendo a linguagem? Eu tenho que ser mais claro. A proposta da mídia é essa. Ou você, como pai, abre o olho, ou você perde o seu filho. Não podemos vacilar. Nós não podemos dormir. Porque foi nos incumbido a tarefa de ensinar a criança no caminho que deve andar. Foi nos dado esta missão. Eu não posso vacilar. Porque há um leão que ruge e espera tragar primeiramente os filhotes. Ligue em qualquer programa de bichinhos e veja o que os animais preferem. Se eles pegam o búfalo ou o filhote de búfalo. A gazela ou o filhote de gazela. Vamos brincar? Vamos dormir? Vamos fazer como os elefantes. Colocam os filhotes no meio da manada. Se vier um animal para devorá-lo, tem que passar por nós. Aí o faraó disse, vamos vocês. Vai dar trabalho. Vai ser melhor. Não vai chorar. Não tem problema. E além do que, eu cuido deles. O culto infantil não é para separar criança de pai. Não é, gente. O culto infantil desta igreja, ele não funciona para proporcionar a você um tempo livre do filho. Não! Se você pensa isso, não é verdade. Não é um cultinho, é um culto infantil, onde professores bem preparados e treinados separam o seu tempo para ensinar a mesma mensagem, usando visuais mais atraentes para o seu filho, para que ele cresça na mesma verdade que você cresce aqui sem visuais. Então não é um cultinho, é um culto infantil. É um culto mesmo. Tem oferta, tem palavra, tem corinhos. Aí usa-se os visuais. Vamos cantar? Sou um cordeirinho. Aí o cordeirinho está aqui. Sou uma florzinha. Aí tem uma florzinha aqui. Seria estranho se eu fizesse isso com vocês, ou não? Seria. Aí é por isso que o culto infantil é separado, para que as crianças possam ser atraídas. Filhos criados no Egito, eles nunca irão sair do Egito para adorar o Senhor fora do Egito. No máximo que eles farão é trarão o Egito para o culto e dividirão a sua atenção entre o Egito e o culto, entre Faraó e Deus, entre os hinos e as músicas do Egito. Aí eu vou trazer o Egito para cá, porque eu fui criado lá no Egito. E o Egito, diga-se de passagem, é bom. Ou não é? É claro que é. Lembra que o diabo ofereceu até para Jesus o Egito? Tudo isso te darei. O Egito está na nossa mente, na nossa carne. Então não brinque com isso. A proposta só tem uma cláusula. O Egito cria filhos para o Egito. Viu? O Egito só cria filhos para ele. O Egito não cria filhos para Deus. O Egito não prepara seus filhos para Deus. Ele cria para ele. E ele vai cobrar isso. Ensina a criança o caminho que deve andar. Criança. Aí quando for adolescente, quando for jovem, quando for adulto, idoso, ele vai lembrar, não vai se desviar. É a promessa. A primeira proposta é essa aqui. Vão os adultos. Deixem as crianças. Deixe a criança em casa. Liga o televisor quando ela chorar. Dá um DVD para ela. Põe um smartphone na mão dela. Deixa ela se divertir. Dá um celular. Qual o problema? Todo mundo tem. Ensina. Depois você não vai conseguir tirá-la de lá.
A proposta do Egito é essa, mas há uma outra proposta. A primeira, não a segunda, é a proposta de Deus. É a proposta do Senhor. Eu quero culto com as crianças. É Deus que diz isso. Elas não me atrapalham. O louvor delas não me incomodam. Aliás, o louvor dela é mais perfeito ainda. Porque é a expressão de lábios que conhecem, que adoram. Tragam as crianças, não embaraçem. Não ponham. Naturalmente deixem elas vir a mim. Os anjos do céu as visitam, estão comigo constantemente. Ele conhece criança. Ele ama criança. Esta ideia de virmos à família por meio de criança é fantástico. Eu sou um pai pequeno, mas o meu filho era menor do que eu. Que satisfação! Eu podia ser desse tamanho, mas ele era menor ainda. Eu podia ser de meio metro, mas ele nasce menor. Mas seria estranho se eu, desse tamanho, tivesse um filho nascendo do tamanho do Álvaro. Já pensou a luta que me daria? Aí seria difícil ensinar o Álvaro a andar com aquele tamanho todo. Seria complicado. Mas ele nasceu pequeno. Isso quer dizer que é possível adorar o Senhor com as crianças. E o convite, a proposta do Senhor é essa, versículo 10. Iremos com todo mundo. Iremos com os jovens, com os filhos, com as filhas, com o gado. Iremos com o rebanho. Nós vamos cultuar totalmente. Eu vou levar a minha carteira para a igreja. Olha aí, essa é a ideia. Eu vou servir o Senhor com os meus bens também. Não, a carteira fica em casa. Não é essa a ideia. A proposta de Deus na adoração envolve a minha vida financeira. Dízimo é coisa de Deus. Não sei se você sabia disso. Dinheiro é coisa de Deus. E a adoração ao Senhor fora do Egito envolve os meus filhos, envolve os meus bens, envolve os meus jovens também. Aí então eu vou ensinar a criança, ensinar o adolescente, o jovem, e eles vão crescer fortalecidos na palavra. A proposta de Deus é essa. Por isso, deixa o homem seu pai e a sua mãe, une a sua esposa, torna-se uma só carne, daí nascem os filhos que vão ajudar na adoração, que vão participar. Moisés havia entendido essa proposta de Deus quando ele recusa a proposta de Faraó. Moisés não aceita a proposta do Egito. Não se rende a esse convite de ir sozinho com a esposa, ou de fazer um trabalho, de manhã a gente vai, de noite não. De noite a gente vai, de manhã não. Vamos fazer o seguinte, um mês a gente vai, outro mês não. Ou vamos fazer o seguinte, a gente vai, mas não leva a carteira. Quando o pastor, dia do dízimo, a gente aproveita aquele momento do ofertório e vai no toalete, para a consciência não pesar. A gente aproveita o momento do ofertório e vai ver se o carro não está buzinando. Quem sabe não é Deus me tirando daquele momento. A gente aproveita o momento do dízimo e a gente faz que está orando. Põe a cabeça assim, até passar. No que passou, a gente levanta e continua o culto. A proposta de Deus é você por inteiro. Seu cônjuge, seu pai, seu filho e seus bens. É um culto com as crianças. Aí você resolve o que você quer fazer. Josué entendeu esse plano. E quando ele renova a sua aliança com Deus, ele diz, eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e os meus bens, eu e os meus filhos. E Jó entendeu essa ideia também. E ele cultuava envolvendo os filhos. É isso, gente. A adoração ao Senhor requer a presença dos filhos. Eu queria, então, convidar você a sair do Egito. Tirar o seu filho do Egito. Caminho de 3 dias para celebrar festa ao Senhor. Culto é festa. Leva o seu filho. Aí ele chora. Leva ele chorando, não tem problema. Mas tem que trocar a fralda. Leva uma fralda subcelente.
Ah, mas tem que dar comida para ele. Leva e dá comida para ele. Ué, qual o problema? É melhor ele chorar aqui do que você chorar fora daqui. Deixa ele. Ele está na casa do Pai. O Pai o conhece. Curve sua cabeça, por favor. Quem reconhece que deixou os filhos no Egito? Quem reconhece que encarregou o Egito de criar os seus filhos? A educação do Egito. O entretenimento do Egito. A cultura do Egito. O Egito sabe as cores, os movimentos, os sons. Eu queria chamar você a recuperar esse tempo. Não embaraceis. Deixai vir a mim os pequeninos. A palavra de Jesus é essa. A palavra de Deus é essa. Venha, traga o seu filho. Traga os seus bens. Venha adorar o Senhor. Senhor querido, nós falhamos nessa ideia de cultuar o Senhor. Estamos ouvindo o conselho de Faraó. É como se fosse conveniente a nós o convite de Faraó. Quantas vezes nos dobramos a esse conselho do Egito? Quantas vezes achamos que os filhos mais perturbam e dão trabalho do que prazer? O Senhor nos chama para sair do Egito com os filhos, com os bens e cultuar o Senhor. Nós entendemos que o Egito só cria filhos para ele mesmo. E se criados no Egito, eles vão ter dificuldade de sair do Egito, porque o deserto não é atraente. No máximo que eles conseguirão é adorar o Senhor à moda do Egito. Aí vão ficar naquela vida dupla, Egito, culto, Egito. O Senhor nos ajuda. Nos ajuda. Pedimos tua graça a esse respeito. Dá-nos força, Pai. A nós que estamos aqui, a nós que estamos em casa, nesse momento, prestando culto ao Senhor pela internet, os nossos filhos que estão no Enem, abençoe-os, guarde-os do mal. Eu peço isso por nós, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pastor João Arantes, por gentileza. Ronaldo e Belina. Vamos cantar o hino 610. E o pastor está com a palavra.
pastor foi muito própria para este momento. E pastor Waldenberg, você insistiu hoje da importância que os pais precisam dar às crianças, seus filhos. Durante 58 anos de pastorado, em várias igrejas, eu nunca aceitei que fizessem reuniões de casais no Hotel 5 Estrelas e os filhos ficam com os avós ou com alguém. Isso não está certo. É isso mesmo. Se eu tenho que adorar no deserto, eu levo os meus filhos. Eu levo os meus filhos. Ah, não, a gente precisa ter um momento de só a dois. Não. Se já tem filhos, tem que levar filhos, viu? Não aceite ir para reuniões em hotel de 5 estrelas, deixando seu filho com quem? Com a avó lá, a outra avó ali. Não, leve os meninos. Leve os meninos. Leve. Foi muito boa a sua palavra. Foi excelente. Porque às vezes a gente fala, o pastor já é idade, né? Já é velho, está se aposentando. Não é não. Pastor novo como Waldenberg sabe pela palavra de Deus que está errado. Isso que de vez em quando o pessoal tenta fazer. Me perdoe, mas vocês me colocaram como pastor emérito. Então, como pastor emérito, eu quero dizer isso. Está muito bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é uma alegria apresentar o Rodrigo. Já apresentei o Fernando e agora vou apresentar o Rodrigo. Eu casei vocês dois, né? Batizei também, né? Apresentei você. O senhor também? Então eu estou velho mesmo, rapaz. Puxa vida. Aí que eu percebo. E é uma alegria, então. Eu só vou ler um texto aqui, bem curtinho, porque o que vocês precisavam ouvir, vocês já acabaram de ouvir isso, viu? Guardem isso. Tudo que o pastor Waldenberg falou. No mesmo capítulo 18, ele foi dizendo, capítulo 18 de Mateus, nós lemos assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus chamando o quê? Um idoso, bastante experiente da vida, né? Colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como um velho, de modo algum entrareis no reino de Deus. Ao contrário, deixa os velhos, como eu, o Aderbal e tantos outros aí no nosso lugar. Ele diz assim, se em verdade vos digo, que se não vos converterdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino. Há uma expressão aqui que é muito significativa. Se não vos converterdes como criança. A palavra converter aí é uma palavra importante. Isso prova que uma criança pode se salvar, pode crer. Nós não podemos estabelecer limite de idade para a criança chegar a Jesus Cristo. Não, se só pode ser batizado depois de 12 anos. Não, isso é errado. Se está assim, corrijam isso. Corrijam isso, tá bom? Então, se não vos converterdes. A palavra conversão, no original,
indica mudança. A criança pode mudar. Pode mudar, tá bom? Então, é com prazer que eu quero apresentar o Rodrigo ao Senhor. Vamos ficar em pé. O Rodrigo e você. É o senhor Fernando? Ah, tá bom. Pesado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que nós nos reunimos na tua casa nesta manhã para prestar-te um culto. Não só os idosos prestam culto, mas as crianças também. Porque o salmista diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Até o seu choro, Senhor Deus, é um louvor que se presta a Deus. Eu quero pedir, Senhor Deus, que tu abençoes este menino que eu tenho nos meus braços agora. Eu o apresento ao Senhor em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Abençoa este menino para que ele cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa seus pais para que eles tenham a sabedoria do Senhor para criar este menino e o seu irmãozinho nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta criança, pela sua saúde, pela sua perfeição física, pelo seu crescimento, e que ele cresça também na graça de Jesus. Abençoa seus pais, abençoa seu irmãozinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso ele falou amém. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos a palavra da mãe de Moisés, quando ela entregou o menino para ser criado por uma ama. Toma esta criança, educa, e Deus recompensará vocês. Agora, você conhece aquele ditado? Mas esse é ditado antigo, né? Você não conhece, isso é nova. Onde vai a caçamba, ou melhor, onde vai a corda, vai a caçamba. Sabe o que é? Você não sabia o que é caçamba, né? O que é corda, né? É o seguinte, é um balaio, uma corda. Onde você leva a corda, a caçamba vai atrás. Você tem duas caçambinhas. E tem uma caçamba velha aí, né? Onde você for, leva as crianças. Não deixa a criança com vovó. Né? Você que tem que... Tá bom? Tá bom. Aí ele está dizendo até logo. Então, que Deus abençoe. Ou não? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Aí? Tá bom. Pode terminar. Agora eu já terminei. Todos podem sentar. Pode ficar aqui. Eu vou ter outro aqui. Muito obrigado que você veio cultuar Jesus hoje aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e dê paz e graça a você. Nós queremos orar, em seguida vamos impetrar a bênção, tá bom? E após isso teremos a escola dominical. E você está convidado a participar dela. Um momento em que a gente vai estudar a palavra de uma forma direta, de uma forma clara. Tá
Tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, ouvimos sim a Tua palavra. E agora pedimos que o Senhor nos dê força, coragem, graça para seguir adiante naquilo que nós ouvimos. Que alguma mudança comece a acontecer a partir do que nós ouvimos. Que o compromisso que assumimos aqui, pelo que ouvimos, o Senhor nos dê força para levar adiante. Abençoe o Teu povo, Senhor. A comunhão, abençoe a Tua palavra, o nosso coração na escola, abençoe os professores e por eles os alunos. Nos dê essa direção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor, empresta a bênção. Vamos ficar em pé, gente, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão, e as consolações do Espírito, permaneçam conosco, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.